Uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico nessa noite. Você que nos acompanha de casa, que Deus abençoe sua vida. E hoje, os demais irmãos aqui conosco também, que Deus abençoando cada um e nos dando, nesse último momento com o livro do Apocalipse, né? Último momento nessa série de estudos, é claro, né? Mas hoje nós encerraremos o livro do Apocalipse. Mas antes vamos ter o nosso momento de oração e de intercessão. E os irmãos têm algum pedido de oração para que nós intercedamos nesse instante? Irmã Silvia? Não consegue se desligar do marido, sofrendo muito. Aí eu conversei com ela hoje, falei que ela vai se desligar dele, vai deixar ele em paz, né? E vai viver a vida dela. E eu falei que ia orar por ela, que ele deveria orar por ela. Sim. E ela creu, assim, sabe, que agora vai acontecer um milagre na vida dela, porque é só um milagre mesmo para ela esquecer. Vamos orar pela Eliana. Sim, e isso é o mais importante, né? E o deleite do nosso coração deve estar na pessoa de Jesus. É Ele quem faz a nossa vida verdadeiramente feliz, como nós veremos no estudo hoje. Mais algum pedido, irmãos? Sim, o Vicente, o menino, né? Sim, Márcia, tia do Rafael. Irmã Uberlândia hoje no grupo, né? Ela pediu, bem lembrado. Peço oração pelo meu sogro. Que Deus esteja tocando naquele coração e trazendo paz e vida naquele coração. Peço... Sim, olha... O aniversário dos nossos irmãos Gabriel, Nativo e Maiara Moretti, né? Louvado seja Deus pela vida desses irmãos. Agradecer hoje, né? Está sendo o aniversário deles. Mais algum pedido, irmãos? Ah, sim, verdade. A netinha da Ruth, né? A Isabela. Né? Continuamos orando pela saúde dela. Também continue orando, né, pela situação do nosso país, do mundo todo, né, no geral. Mas no Brasil, além da pandemia, ainda temos as pessoas que estão aproveitando da situação para lucrarem em cima do povo, né? Lamentável isso. Vamos orar pelo nosso país, pelas eleições municipais que teremos aí nos próximos dias. Que Deus esteja conduzindo essa situação toda e aqueles que forem incumbidos e imbuídos de poder, que eles tenham consciência de fazerem isso para o bem do povo e para a glória de Deus. Mais algum pedido, irmãos? Não? Então vamos orar. Então, feche seus olhos, eu estarei orando. Grandioso Deus, nós aqui nos reunimos em Tua casa e nós somos gratos ao Senhor por isso. Porque tudo que nós temos vivido, tudo que tem sido proporcionado a nós nesses tempos, em tudo nós temos visto o Teu cuidado, o Teu amparo sobre nós. Ó Deus bendito, eu quero pedir a bênção do Senhor nesse instante. Porque só a Tua bênção, ó Pai, pode dar-nos o consolo, a força e tudo que nós precisamos. Só o Senhor pode fazer isso. Dependemos do Senhor. Somos totalmente carentes de Ti, totalmente necessitados, ó Deus, da Tua graça e da Tua bondade. E por isso mesmo, Pai, nós levamos a Ti esses pedidos em oração. O Senhor Jesus nos ordenou a fazer isso. Ele nos disse para
apresentarmos ao Senhor todas as nossas petições. E assim nós fazemos, porque cremos que tudo vem da tua boa mão, e o que vem da tua boa mão para nós é de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ensina, ó Deus, o nosso coração a se submeter cada vez mais a Ti. Ensina, ó Deus, o nosso coração a depender cada vez mais do Senhor. Quebra, ó Deus, o nosso orgulho. Quebra, ó Deus, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Faze-nos mais humildes, mais necessitados de Ti. E assim termos um coração mais agradecido, um coração cheio de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, olha para a nossa igreja, Pai. Pedimos ao Senhor que nos dê forças para fazermos o que tem de ser feito, sem nunca nos esmorecer, sem nunca esmorecermos diante das lutas e das adversidades que se apresentam a nós. Agora, Deus, quando nós vamos estudar Tua Palavra, Senhor Deus, aplica ao nosso coração as verdades que vamos encontrar aqui agora. Necessitamos totalmente do Senhor para isso também. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade que nos dá a condição de entender e crer em Tua Palavra, mas é o Teu Santo Espírito. Ajude-nos, Pai. Clamamos e pedimos a Deus também pelo nosso país. Pedimos a Deus pela nossa nação. Por esse pleito eleitoral que teremos há alguns meses. Senhor Deus, dirija a nação, Senhor Deus, dirija o povo em fazer a Tua vontade. Pedimos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor esteja tocando no coração das pessoas que serão eleitas e para ocuparem cargos na vida pública. Eu peço ao Senhor que esteja abrindo-lhes os olhos para verem que eles têm um compromisso com a justiça, com a verdade, com a honestidade. Tem misericórdia, Pai. Nosso país sofre demais com tanta corrupção, com tanta gente à toa no governo, no poder, fazendo, ó Deus, o povo sofrer. Tem misericórdia, Pai. Pedimos também ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Somos pecadores e necessitados, ó Deus, a cada momento da Tua graça. Por isso nós oramos e por isso nós pedimos, Pai, fortaleça a nossa fé. Fortaleça, ó Deus, os irmãos que se encontram abatidos, que se encontram cansados, outros que se encontram, ó Deus, acamados, enfermos. Sustente-os, ó Deus, para que a fé deles não esmoreça. Essa é a nossa oração, Pai. Clamamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 6. Nós leremos no transcorrer aí da mensagem, né? Então no capítulo 22, versículo 6 a 21, nós temos aí 3 divisões, né? A conclusão do livro do Apocalipse em 3 pontos. O primeiro, do versículo 6 ao versículo 17, nós temos o regresso de Jesus, a promessa do regresso do Senhor Jesus. No versículo 18 e 19, temos a advertência, uma advertência feita a todos nós. E nos versículos 20 e 21, nós temos uma promessa e a bênção. Então vamos lá, vamos ver o capítulo. Então nós chegamos à conclusão do livro do Apocalipse. E ainda que o trecho antecedente que nós vimos, né, do capítulo 21, versículo 9 ao capítulo 22, versículo 5, João tenha relatado as grandezas da Nova Jerusalém, ainda há um desfecho, um epílogo, né, e a ser acrescentado com o propósito
de afirmar a autoridade e a autenticidade do livro do Apocalipse. Esse livro é um livro divino, é o que nós veremos. Esta conclusão ela consiste num conjunto de afirmações, advertências e promessas, atestando a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo, conforme diz George Eldon Ladd no seu livro. Então, vamos aí para o texto, né? A conclusão do livro do Apocalipse. Aí, por pouco mais temos a dizer aqui sobre o livro, além do que já foi dito, né? Visto que temos analisado todo o conteúdo do livro do Apocalipse, e agora, nesse final aqui, nessa conclusão do livro, João praticamente ele faz uma recapitulação de tudo que ele diz em todo o livro. Então eu não vou aqui me delongar na exposição, apenas ressaltar alguns pontos importantes. Eu quero só que você tenha em mente isso. Esses últimos versículos é uma recapitulação de tudo que João já disse no seu livro. E é muito impressionante como nós vemos a semelhança que há entre as partes do livro. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora veja o capítulo 22, versículos 6 e 16. Praticamente a mesma coisa. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lá no capítulo 1, versículo 1, foi mostrado a João. Agora aqui está sendo mostrado a todos os servos de Deus. E no versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Né? Veja também o capítulo 1, versículo 3. E aí eu vou pedir para Luísa, meu Deus, fugiu o nome. Vou pedir para a Luísa abrir no capítulo 22, versículo 7 e versículo 10. Eu vou ler Apocalipse 1, 3 e a Luísa vai ler 22, 7 e 10. 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que diz 22, 7 e 10? Versículo 10. Você vê a semelhança, né, com o capítulo 1 e o último capítulo do livro, né? E por fim, o capítulo 1, versículo 8 e 17, eu vou pedir para a Nádia ler para a gente o Apocalipse 22, versículo 13. Eu vou ler o 1, versículo 8 e 17, e a Nádia lê o 13, 22, 13. 1, versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o versículo 17, lá do capítulo 1, quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 22, 13. Veja só como que o livro, nas suas partes, ele é semelhante, como que ele é todo bem amarrado, né? Nádia, vou fazer propaganda aqui do seu pão de mel. É como o pão de mel da Nádia, né? Não é só o produto que é gostoso, é toda ali a embalagem, todos os detalhes, né? Se encaixam perfeitamente, né? Mas o livro do Apocalipse, você vai ver justamente isso. Todas as partes dele se encaixam perfeitamente.
o que nos mostra que o livro é muito, além de Deus, é claro que Deus usou o seu servo João, mas o livro, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo, daí a sua autoridade, né? Vamos lá, vamos ver isso agora nos detalhes. Versículos 6 a 17. Primeiramente, versículos 6 a 8, parte A, diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Até aqui, por enquanto. Então, tanto o anjo como João dão testemunho da legitimidade deste livro. Estas palavras, diz o texto, são fiéis e verdadeiras. E João diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Ele teve uma visão. Ele ouviu e viu. Então nós temos aqui a legitimidade do livro, né? Deus é o autor deste livro, assim como também o é do restante das Escrituras, pois ele é o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Ou seja, tudo que os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento falaram sob inspiração divina. O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Não foi porque o profeta lá teve uma elucidação, teve o que se chama hoje de insight, né? Teve caiu a ficha, eu entendi, né? Sabe quando acontece lá na escola, o professor está falando, né, daquela fórmula de matemática e aquela fórmula não entra na cabeça, não vai, mas de repente, é isso então? Pegar a professora de português lá. Na língua portuguesa, eu sofria quando se falava do verbo no subjuntivo. O que é esse negócio de subjuntivo? O que é esse negócio de imperativo? Aí quando me deram um exemplo, é isso? Aí eu entendi. Subjuntivo, né? Hipótese, hipotético e tal. O imperativo é uma ordem. Aí já ficou fácil. Né? Deixa eu só arrumar esse microfone aqui, um minutinho só. Então, nós vemos que nenhuma profecia foi dada assim. Pelo contrário, todas as profecias da Escritura, elas foram dadas pelo Espírito Santo, inspirando o coração dos seus servos. O apóstolo Pedro fala que o Espírito Santo moveu o coração dos seus servos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, foram guiados pelo Espírito Santo, né? João, o tempo todo aqui, quando ele tem a visão, ele fala que ele foi tomado pelo Espírito Santo e foi dada a ele a visão. Então, ao mesmo tempo que ele deixa claro que foi ele quem escreveu, porém, quem é o autor do livro mesmo é Deus, a inspiração divina. Deus usou João dentro do seu contexto de vida, com o seu conhecimento do Antigo Testamento. Podemos dizer que Deus é o autor primário e João é o autor secundário do Apocalipse. A fidedignidade dessas palavras está completamente associada ao seu cumprimento. Diz o versículo 7, em breve devem acontecer. Né? A partir da perspectiva divina, as coisas que foram preditas estão acontecendo, inclusive agora. Tudo que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, tudo que está acontecendo na nossa vida, isso faz parte da profecia de Deus. Da profecia das Escrituras que Deus deu a João e aos seus servos. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo a cada dia. Ela tem se cumprido em cada momento do nosso dia, nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo.
Então, quando nós vamos para as Escrituras e vemos que a tendência é a coisa ficar cada vez mais difícil, cada vez mais apertada conforme vamos para o fim, então, o que a gente está vendo aí fora acontecer, nada mais é do que a confirmação do que a Bíblia está dizendo. É claro, a gente tem que trabalhar para ver coisas melhores acontecendo, temos que lutar contra o erro, sem dúvida alguma, mas, meus irmãos, o povo de Deus será cada vez mais um povo menor, cada vez menos pessoas permanecerão firmes na presença do Senhor, cada vez mais as pessoas que estão na igreja se afastarão da fé, nós conviveremos com isso. Por isso, quando o Senhor Jesus fala que o amor se esfriará de quase todos, ele está falando dos crentes, ele não está falando dos ímpios. Ele está falando dos servos de Deus. O amor se esfriando dentro da igreja. E conforme vamos caminhando para o fim, estamos vendo as Escrituras se cumprindo. Quando a Bíblia diz que em breve, né, esse termo aí, em breve, expressa a sóbria realidade de que a consumação está perto. Porque, por isso, é considerado feliz eternamente, né, bem-aventurado, aquele que guarda estas palavras em seu coração. Pois Cristo diz, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Feliz é quem guarda a palavra de Deus em seu coração. A verdadeira felicidade está nisso, em guardar a palavra de Deus em seu coração. Versículo 8, parte B, e versículo 9. Diz assim, e quando as ouvi, né, João falando da palavra, das palavras que ele ouviu e viu, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O anjo repreendeu, então, João. Né? Novamente, João comete um erro. O mesmo erro, de ajoelhar-se diante do anjo e adorá-lo. Ele já havia feito isso, lá no começo do livro. E o anjo repreendeu. De novo ele faz. Como que o ser humano como que nós somos tendenciosos ao erro, né? Como que nós somos tendenciosos ao erro? A natureza nossa velha natureza, ela está sempre presente, levando-nos ao pecado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Né? Então João ouve a seguinte repreensão do anjo, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, eu sou servo junto com você, eu sirvo a Deus junto com você e com os profetas, com os irmãos, e a todos os que guardam as palavras desse livro. Em suma, em se tratando de servir a Deus, os anjos são iguais a nós, somos todos servos de Deus. Anjos são seres espirituais e nós somos seres mais complexos do que os anjos. Que somos seres que têm corpo físico e também uma parte espiritual. Somos alma vivente. Né? Alma e espírito é uma coisa só. Não há essa separação de corpo, alma e espírito. Não, é corpo, alma e espírito é uma coisa só. Então nós somos como os anjos em se tratando de servir a Deus. Não estamos acima e nem abaixo. A Bíblia fala que os anjos são ministros de Deus a serviço da igreja, para que a igreja execute o serviço que Deus concedeu a ela. A igreja precisa da ajuda dos anjos. Os anjos são ministros de Deus a nosso serviço, conforme vemos lá em Hebreus capítulo 1. E é por isso que nós não devemos adorar os anjos. Por isso que não devemos render culto a criatura alguma. Não devemos render culto a criatura alguma.
Em se tratando de liderança da igreja, nós vemos muito isso, irmãos. Há toda uma idolatria em torno dos líderes das igrejas, que é uma coisa lamentável. Líderes que fazem questão de personalizar as igrejas com a cara deles, né? Com a foto deles estampada lá fora, é a igreja do apóstolo fulano de tal. Né? Daqui a pouco vai ser semideus, né? Porque apóstolo já não vai servir. E o povo idolatra. O povo idolatra os seus líderes. Idolatra eles como se eles não tivessem pecado. Mas falando aqui do anjo, né? É lamentável vermos a propensão idólatra que muitos crentes têm em relação aos anjos. É impressionante. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o livra, daqueles que o buscam e o temem. Ok? Porque os anjos estão aqui para servir a igreja. Mas nós vemos as pessoas crentes, crendo em anjo da guarda, crente que, aí vou chamar de crente, mas são seitas. Por exemplo, os adventistas, eles têm hinos de louvor aos anjos. Ensinamentos deles ali que conduzem à adoração a anjos, ou a bem dizer os anjos. Isso é absurdo. É bom a gente lembrar o que diz o segundo mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, tudo mais. Não as adorarás, nem lhes darás culto. É a ordem do Senhor Deus para nós. Então, quando João se dobra o seu joelho diante desse anjo para adorá-lo, ele é repreendido. Não faça isso, adora a Deus. O único que recebe o documento tinha sido violado. Né? E a Sílvia seria responsabilizada por isso. Mas se João recebe a ordem de não fechar, não selar o livro, ou seja, o livro ainda está aberto. Né? O que isso quer dizer? Assim a palavra de Deus não está algemada, mas ela está livre. Veja bem, o cânon das Escrituras, o conteúdo da Bíblia já está fechado, não tem mais nada a ser acrescentado aqui. É o que nós vamos ver lá nos últimos versículos. Nada mais pode ser acrescentado à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Aqui, quando Jesus fala para ele, não feches, não seres o livro, né? Quando ele recebe essa ordem, o anjo dá essa ordem para ele não fechar o livro, isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é livre. Ela não pode ser fechada, ela não pode ser guardada, fechada e impedida de ser anunciada. Mas o conteúdo dela já está fechado. Tanto como nós veremos nos últimos versículos, eu não vou me deter aqui, quando chegar a hora eu vou mostrar para você. Né? O anjo então ordenou a João que não selasse o livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, a concretização de suas palavras, as palavras do livro, né, do Apocalipse, está para acontecer. O tempo está próximo. Não é uma referência a um calendário, ou ao relógio, às horas. Está próximo de acontecer. Aí você fala, poxa, pastor, mas já tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Como é que está próximo o fim, se já tem quase 2000 anos que isso foi dito e não aconteceu ainda? Né? Obviamente, esta referência aqui aos últimos dias, nós devemos entender da seguinte forma, né? Não podemos ignorar o caráter imediato do cumprimento dessas profecias para aqueles irmãos. Porém, quando o texto aqui diz que o tempo está próximo, Jesus fala, venho sem demora, ele está falando aqui da forma repentina como as coisas vão acontecer. E não numa questão de tempo mesmo. Né? Olha, o tempo está próximo, quer dizer, então vai ser daqui a pouco? Não. Será de repente. Repentinamente ele voltará. Mas para o final do livro você vai entender isso melhor. E aí então,
diz o verso 11, continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então há um contraste aí entre o injusto e o justo, entre o imundo e o santo, né? O injusto continue na injustiça, o imundo continue na sua imundícia, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, né? A primeira e a terceira linha mostram as obras, né? Quando fala, continue o justo fazendo injustiça, continue o injusto fazendo injustiça e o justo continue na prática da justiça. Está falando de obras. E a segunda parte, né, no versículo 11, diz assim, continue o imundo ainda sendo imundo e o santo continue a santificar-se. Mostram o caráter de cada um. As obras e o caráter. Irmãos, as obras de uma pessoa revelam o caráter dela. As obras de uma pessoa mostram o caráter dela. Ela pode esconder por um tempo. Irmão, por favor, liga esse ventilador para mim, por favor. Estou derretendo aqui. A pessoa consegue esconder por um tempo. Ela pode fingir por um tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, as obras dela revelarão o caráter dela. O injusto pratica injustiça. O imundo é imundo, continua na imundícia. O justo pratica justiça. O santo continua a santificar-se. Ou seja, cada qual persevera na sua natureza. Cada qual persevera na sua natureza. O pecador regride da incredulidade para a desobediência, da desobediência para a negligência e da negligência para a apostasia e da apostasia para o embotamento do coração. O coração dele é duro. Repetindo, ele regride da incredulidade para a desobediência, ele não crê em Deus, por isso ele desobedece a Deus, ele desobedece, da desobediência ele vai para a negligência, ou seja, ele deixa de fazer o que é certo, da negligência ele vai para a apostasia, ou seja, qualquer indício de fé que ele tinha, ele abandona, e da apostasia ele parte para um coração duro, ele endurece ainda mais o seu coração, ele fica ainda mais duro. O santo, ao contrário, continua a fazer progresso de uma vida que conduz da fé para a prática da obediência para a alegria e da alegria para a infindável bem-aventurança, felicidade no Senhor. O caráter do pecador inflexível é decididamente anticristão. Irmãos, como é que nós podemos definir os nossos dias? Falamos de idade média, depois iluminismo, depois falamos de modernidade, depois pós-modernidade. E os nossos dias? A pós-modernidade veio antes da gente. Né? O período que foi um pouco aí, há uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Foi a pós-modernidade. E os dias de hoje, nós podemos defini-los como? Os nossos dias são dias anticristãos. São dias em que os homens estão se portando cada vez mais contra o Senhor Jesus Cristo. Tudo que diz respeito à fé cristã, eles estão atacando. Tudo que diz respeito à fé cristã, eles estão se posicionando contra. E nós estamos vendo isso cada vez mais e vai se intensificar cada vez mais. Os nossos dias são anticristãos. A fé cristã está sendo severamente atacada. Por exemplo, nós temos visto projetos de lei para que o Estado seja laico, ou seja, não tenha religião. Não siga as diretrizes de nenhuma religião. Mas, ao mesmo tempo, os progressistas, especialmente os esquerdistas,
que falam de Estado laico, apresentam, por exemplo, um programa para estudo da fé islâmica. E o que é mais absurdo ainda nisso aí é que foi um deputado gay, Jean Willis, que propôs isso. Será que ele não sabe que os muçulmanos matam os gays? Não, mas para ele, o problema é a fé cristã. O problema é a fé cristã. Não que nós cristãos verdadeiros toleramos o homossexualismo. Não. Se entrar um homossexual aqui na igreja, nós o acolheremos. Nós o acolheremos. Como acolhemos o bêbado que entra aqui e muitas vezes nos atrapalha, né, Rogério? Como acolhemos todo tipo de pecador que entra nessa igreja, nós acolhemos. Mas como fazemos a todo tipo de pecador, nós deixamos bem claro, para que você se torne membro da igreja, você tem que ser um filho de Deus. E para ser filho de Deus significa que você tem que ser convertido a Cristo Jesus. Porque essa história de que todo mundo é filho de Deus, isso aí é lorota, isso aí é mentira. Todos são criaturas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento em que a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, então ele também é recebido como filho de Deus. E ele é transformado em filho de Deus. Isso nós vamos dizer para todos os pecadores que entrarem aqui. Mas experimente um gay entrar numa mesquita islâmica para você ver o que vai acontecer com ele. Para ele ver o que vai acontecer com ele, né? Bem, vamos em frente aqui. O caráter do pecador inflexível é decididamente anticristão. E o do santo, porém, é marcado pela justiça e pela santidade. Nesse versículo, nós vemos que o anjo ordena João a deixar cada qual, né, o ímpio e o justo, seguirem o curso de sua vida. O ímpio teve as mesmas oportunidades que o justo teve. Viu os flagelos, agora estou falando aqui do livro do Apocalipse, né? Tanto os ímpios quanto os justos aqui no livro viram os flagelos, as pragas, e apesar disso, o ímpio continuou em sua vida frívola, cheia de incredulidade e de desprezo para com a palavra de Deus. Enquanto isso, o justo, em sua vereda, como diz Provérbios 4:18, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O crente, o servo de Deus, a vida dele tem que ser marcada por um constante crescimento em santidade, em comunhão com Deus. A vida do crente, ela tem que ser medida por um constante crescimento e avanço, abandonando pecados no seu coração e prosseguindo em santidade em direção a Deus. Tal como diz Provérbios 4:18, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia não amanhece exatamente igual ao meio-dia. O sol da manhã vai aparecendo no horizonte e vai ganhando força. Assim é a vida de santidade do crente. Começou, mas ela tem que crescer. Desenvolver a salvação com temor e tremor, como diz a palavra de Deus, né? Salientemos ainda o fato de que é a palavra de Deus o instrumento principal usado por Deus na conversão e salvação dos pecadores. Se a palavra de Deus não produz esse efeito, não será a nossa intervenção que o fará. Na parábola, parábola não, né? O texto lá não fala que é parábola. Né? Naquela passagem do rico e Lázaro, o Senhor Jesus
fala que o rico, estando em tormentos, então ele pede a Abraão que, diz assim, permita então que Lázaro vá até os meus irmãos e diga para eles a verdade, para que eles não venham para cá, onde eu estou. E aí então a resposta que ele recebe é: não. Eles não serão persuadidos, eles não serão convencidos, nem se alguém daqui for para lá. Eles já têm a lei e os profetas. Ou seja, eles já têm as escrituras. Irmãos, se não for a palavra de Deus convertendo o coração de uma pessoa, não será a nossa eloquência, não será a nossa habilidade que vai converter as pessoas. É a palavra de Deus que tem esse poder. Versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo tem em suas mãos o galardão. A palavra lá no grego é mistos, que significa salário, paga, recompensa. Mas seria possível interpretar galardão como um pagamento pela obra realizada? Com certeza não. Simon Stemaker, ele afirma o seguinte: primeiramente, nós devemos lembrar que a promessa do retorno de Cristo significa alegria e felicidade para o crente, porém, medo e remorso para o incrédulo. Seu regresso deve ser visto contra o cenário do último juízo, quando o justo tomar posse do seu galardão celestial e o injusto estiver nas trevas exteriores, conforme Mateus 25, 31 a 46, Em segundo lugar, não há nas Escrituras menção de obras boas, nenhum cálculo de recompensa. Na Bíblia, quando fala de retribuição, ela sempre fala das obras más recebendo o castigo. Na Bíblia não fala de obras boas recebendo recompensa. Por quê? Porque a nossa salvação é obra da graça de Deus. E pela graça de Deus, Ele nos salvou para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos, vivêssemos nelas. Então, quando você e eu praticamos obras boas, ou seja, aquelas obras que Deus determinou para que nós as praticássemos, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Deus não se vê devedor a nós porque nós estamos obedecendo a Ele. Não. Ele nos deu toda a condição de obedecê-lo. E Ele nos capacitou para obedecê-lo. Então, se estamos obedecendo, estamos fazendo aquilo para o que Ele nos preparou. A Bernadette pega o carro dela, chega lá no posto de gasolina, ela põe gasolina no carro. O que a senhora espera com a gasolina no carro? Que o carro ande. Poxa vida, que carro maravilhoso. Por quê? Porque eu pus gasolina nele, ele andou. Mas não era para ser assim? Maravilhoso seria se do escapamento dele saísse partículas de ouro, Transformasse a gasolina em ouro. Aí esse carro é maravilhoso. Aí ela não venderia esse carro por nada. Se Deus nos capacitou a fazermos boas obras, por que nós teríamos que ser recompensados por elas? Não, as boas obras são para o louvor da glória de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o termo galardão não tem nenhuma conexão com o conceito de tesouro celestial, porque qualquer galardão que, porventura, Deus dê com base na sua graça, sempre será a graça dele. Não é um pagamento, não é um bônus. Você recebe, você trabalhou o ano inteiro e aí, de repente, seu patrão muito legal chega para você: eu vou te dar um bônus salarial, porque você foi um excelente funcionário e eu vou te dar mais um salário de gratificação. Nossa, você vai ficar muito feliz. Você fez por merecer.
Mas só que se o patrão não quisesse te dar aquele bônus, ele também não seria injusto, porque ele não combinou isso com você. Ele não combinou, olha, se você trabalhar direitinho até o final do ano, você vai receber um bônus. Não. Agora, se estava lá no contrato, você vai receber uma PRL, né? PLR, né? Participação nos lucros. Se você vai receber uma PL, né? Está lá no contrato, aí é diferente. Se ele não pagar, aí ele está roubando você. Mas o galardão não é uma PL, o galardão é a própria salvação que Deus nos dá. A alegria da salvação em nosso coração. O dom da salvação é pura paga, é imerecido, é sem preço, da parte daquele que diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então tudo começa com ele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim, quer dizer isso. Eu sou a origem, a causa de tudo, tudo existe para mim, e tudo cumprirá o seu propósito para a minha glória. Versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A diferença de Apocalipse 22, 14 com Apocalipse 7, 14 é que enquanto 7, 14 diz respeito aos crentes que já estão no céu com Cristo, Apocalipse 22, 14 diz respeito aos crentes que ainda estão na terra. A igreja militante, né? No restante, ambos os versos tratam do mesmo assunto, a saber, as vidas, as vestes lavadas no sangue e redimidas no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Quem é dona de casa sabe muito bem que sangue não lava a roupa, sangue não alveja a roupa. Aliás, se a sua roupa manchar de sangue, para você limpar, tirar aquele sangue, dá o que fazer, não é mesmo? Aí sempre tem um truquezinho lá, né, que as mulheres sabem, que as irmãs sabem, né, para tirar a mancha de sangue. Sangue não alveja, sangue suja. Obviamente aqui o texto não está falando de roupas, está falando de vida, a vida da pessoa revestida com o sangue de Jesus Cristo, lavado e redimido no sangue, purificado no sangue de Jesus Cristo. Somente os que assim fizeram e assim fazem, vivem uma vida redimida em Cristo Jesus, estão devidamente preparados, como diz o final do verso 14, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, nenhum de nós vai entrar pelas janelas do céu, nós vamos entrar pelas portas. Pela janela entra intruso, pela janela entra bisbilhoteiro, ladrão. Nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém, nós entraremos pelas portas dos céus. Quando alguém bate à porta da sua casa e você vai e abre a porta, você diz o quê? Entra, seja bem-vindo. Agora você está lá dormindo na sua casa à noite, de repente você escuta um barulho lá nos fundos, alguém pulando o muro. Você já sabe que tem um bandido na sua casa. Você não vai dizer boas-vindas para ele. Então aqui entrar pelas portas significa sermos bem-vindos na glória eterna. Mas fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Como o Senhor Jesus está falando de pessoas que estão na terra, ele então continua fazendo a distinção entre o crente e o incrédulo. Quando ele chama de cães, o Senhor não está aqui se referindo aos nossos pets, aos nossos bichinhos, não, tá? Mas sim fazendo uso de figura de linguagem usada naqueles tempos em relação aos gentios. Os rabinos judeus, eles consideravam os gentios como cães.
né? Dizem que o judeu, todo dia ele agradecia a Deus por não ter nascido cachorro, samaritano e mulher. Ele desprezava essas 3 categorias, né? Cachorro, samaritano, que eram inimigos deles, e mulher. Né? Obviamente, isso não tem respaldo bíblico algum. Pelo contrário, a Bíblia condena esse tipo de atitude, tá? Que fique isso muito claro, tá bom? Então, cães aqui são pessoas que devem ser evitadas, não por sua raça ou etnia, mas por causa do seu comportamento. A frase, todo aquele que ama e pratica a mentira, deve ser aplicada aos demais pecados mencionados nessa lista, né? Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, porque tudo isso é mentira. Feitiçaria. Feitiçaria é o quê? Mentira, engano. Engano. São as forças das trevas enganando as pessoas. Os impuros, ou seja, os que vivem uma vida sexual depravada. O cônjuge que trai o seu cônjuge. Mentira. É a base da mentira. Os assassinos. Né? Tem assassinato a sangue frio. Mas tem muito assassinato premeditado. Que envolve mentira também, né? E a idolatria. A idolatria é o que mais claro aí, né? Sobre a mentira. A idolatria são falsos deuses, ídolos, falso culto, né? Tudo é mentira, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, né? Pensando primeiramente aqui nas 7 igrejas lá nos primeiros capítulos. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, né? O versículo 16 mostra a autenticidade do livro do Apocalipse. Mais uma vez, ele está aqui autenticando o livro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Ou seja, tudo que está nesse livro é revelação do Senhor Jesus a nós. Por ser o livro a revelação de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 1, versículo 1, ele próprio assume a autoria e a veracidade deste livro. Jesus, o eterno Deus, que é a raiz e a geração de Davi, ou seja, Jesus é a origem, o criador de Davi e de todos nós, né? Mas também é a sua geração. Jesus é o filho de Davi, é o mais ilustre descendente de Davi. Só a obra da encarnação de Jesus Cristo para explicar algo tão maravilhoso. Como que alguém que é, ao mesmo tempo, o Criador se torna a geração daquele a quem ele criou. Né? E, mais uma vez, nós vemos aqui a divindade e a humanidade de Cristo. Né? Esta verdade é reforçada em todo o livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1, versículo 1, vemos que Deus enviou o anjo para que notificasse a João e aos demais crentes o que haveria de acontecer em breve. Aqui em Apocalipse 22, 16, o Senhor Jesus, usando o pronome pessoal eu, né? Aí no caso, no grego é ego, afirma ter ele mesmo, ele próprio, enviado o anjo até João e aos crentes para testificar, confirmar tudo o que está sendo dito aqui. Não há conflito algum em toda a Bíblia sobre a divindade de Jesus. Em todo lugar que a Bíblia se refere a Jesus, mostra ele como Deus. Ele é Deus. Quanto à expressão a brilhante estrela da manhã, ela foi tirada lá de Números, capítulo 24, verso 17. Diz que uma estrela procederá de Jacó. Jesus é essa estrela da manhã. Em sua carta à igreja de Tiatira, Jesus promete a estrela da manhã a cada vencedor. Apocalipse 2, 28. E ao mencionar o dia do regresso do Senhor,
Pedro informa aos seus leitores que isso acontecerá quando a estrela da manhã nascer em seus corações. 2 Pedro 1,19. Então, apontando assim, todos esses textos apontando para o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Né? Aqui nós temos dois convites. Primeiro, as duas primeiras vezes que o verbo vir aparece aí, se refere ao Senhor Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, está dizendo para Jesus, vem, Senhor Jesus. Aquele que ouve, diga, vem. Então, quem mais estiver ouvindo, diga para Jesus, vem, Senhor Jesus. Então, aqui, é um convite cheio de amor e expectativa da igreja e do Espírito Santo. A segunda vez que o verbo vir aparece, trata-se de um convite aos homens. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Que a salvação em todos os seus aspectos, a eleição, chamado, conversão, é uma obra exclusiva de Deus, e isso é incontestável. Porém, há a responsabilidade e a resposta humana. Deus chama de forma irresistível, e o homem deve atender a este chamado, quem atende a este dócil chamado, descobre que tudo é pela graça de Deus. Uma das doutrinas que nós cremos é a graça irresistível. Um dos 5 pontos do calvinismo é o chamado irresistível, a graça irresistível. Não devemos pensar como se fosse um avalanche, né? O avalanche é algo irresistível, não tem como se segurar. Mas nós devemos pensar aqui em algo gostoso. Por exemplo, a Nádia traz o pão de mel dela para você. Estou fazendo propaganda de novo, hein? A Nádia traz o pão de mel dela para você. Ou a dona Silvia traz aquele pudim. Que delícia. É irresistível. É irresistível. Eu chego em casa, vou comer. Porque é irresistível. Obviamente, a gente tem que ir com moderação, né? Mas a graça de Deus, não tem como a gente ir com moderação. Ela é irresistível, o chamado dela nos enche de alegria. Não tem como a gente medir a graça de Deus e ficar regulando a graça de Deus. Quanto mais dela temos, mais queremos. É algo maravilhoso, né? Aquele que tem sede e quiser, receba de graça a água da vida. Isso nos lembra Isaías 55, versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O chamado de Deus para nós é esse. Como é que eu posso pagar por algo que nem todo o ouro do mundo pode pagar? Então eu só tenho um jeito de receber. De graça. De graça. O perdão de Deus, a salvação é de graça para nós. Porque nós jamais poderíamos pagar. Mas foi de graça para nós. Não para Deus. Para Ele custou o sangue do Filho dele. Um pecado tão grave que nada nesse mundo poderia acabar com esse pecado. Somente um preço que também não poderia ser pago por nada nesse mundo, ou seja, o sangue de Jesus. E Deus, então, deu o seu Filho para nos salvar. Se isso não for amor, como cantava Elvis Presley, o oceano secou, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor.
Vamos lá, continuando. Agora nós temos a advertência, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Uma vez que as palavras deste livro são do próprio Senhor Jesus Cristo, são fiéis e verdadeiras, ninguém neste universo está autorizado a alterar de alguma forma o conteúdo desse livro. E não só desse livro, mas de toda a Bíblia. Obviamente, quando João está escrevendo essas palavras, ele está pensando no livro do Apocalipse. Mas como nós cremos na divina inspiração de toda a Bíblia, e cremos que o Espírito Santo ele preservou e orientou tudo que está aqui, então também estendemos essa mesma advertência em relação a todos os outros livros da Escritura, e não só a Apocalipse. Nos tempos antigos, como eu disse, as correspondências eram seladas e o selo só poderia ser quebrado pela pessoa que ia receber o documento. Se fosse quebrado no meio do caminho, a pessoa seria incriminada, assim como hoje. Eu que moro em condomínio, eu tomo muito cuidado, porque já aconteceu isso. A pessoa vem, coloca a carta, coloca uma correspondência no meu escaninho, aí eu chego, pego, como está lá no meu escaninho, né, nem prestei atenção, e abri. E que conta é essa aqui? Aí quando eu vou ver, meu Deus, não é do meu apartamento, é do outro apartamento. Aí vou lá com a cara desse tamanho de vergonha e só, desculpa, eu estava todo distraído, peguei lá no escaninho, lá estava no meu escaninho e pensei e tal, ó, se a pessoa quiser me processar, ela pode, porque isso é crime. Isso é crime. Agora, se nós devemos tomar cuidado com correspondências desse mundo, muito mais nós deveríamos cuidar da palavra de Deus, não é mesmo? Se havia tanto rigor, e ainda há, com os documentos hoje em dia, né, o que se dirá de um documento divino? A Bíblia é um documento divino. Foi inspirada pelo Espírito Santo. O resultado será sofrer os flagelos descritos nesse livro. Mas, sem dúvida alguma, a pior de todas as consequências é a condenação eterna. No versículo 19, é evocado por aqueles que defendem a perda da salvação. E viu só? Então é possível alguém perder a salvação. Porque se ele acrescentou aqui, a Bíblia está dizendo, né, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então era alguém que tinha parte na árvore da vida. Não, o que João simplesmente está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que deturpam a palavra de Deus já estão revelando a sua condenação, já estão assinando a sua condenação. Um servo fiel jamais deturpará a palavra de Deus propositalmente. É possível servos fiéis entenderem equivocadamente algum trecho das Escrituras. Isso é possível e acontece com muita frequência. Não quer dizer que por isso você vai perder a sua salvação, porque não existe perda de salvação. Não é isso que o texto aqui está dizendo. O texto aqui está dizendo de pessoas que propositalmente, vocês viram esses dias, eu fui averiguar a notícia, é verdadeira. O governo comunista chinês mudou aquela história, aquele momento em que Jesus, aquela mulher ia ser apedrejada, foi apanhada em adultério e foi trazida à presença de Jesus para ser apedrejada. E aí Jesus fala, então, quem de vós aí não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi se retirando, e ficou só ele e a mulher, e aí então ele perguntou, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Ninguém ficou para me acusar, se nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. O governo comunista chinês distorceu, não, reescreveu a história dizendo o seguinte, que Jesus
junto com os outros, apedrejou aquela mulher. A mulher foi apedrejada por Jesus. Alguém que nunca leu a Bíblia vai ouvir essa história contada dessa forma e vai pensar o que de Jesus? É desse tipo de pessoas que a Bíblia aqui está dizendo. Pregadores ou esses profeteiros, né? Não vamos chamar de profetas, esses profeteiros aí da mídia, que para arrancar dinheiro do povo, mentem, falam coisas que a Bíblia não diz. Esses que mas o texto aqui está dizendo, não está dizendo coisa nenhuma. Você está inventando coisa propositalmente. Não se trata apenas de uma interpretação equivocada. Eu mesmo já cometi erros de interpretação, depois eu fui avaliar melhor. Nossa, não é isso que o texto está dizendo. Já aconteceu isso comigo. E tomo muito cuidado para isso não se repetir. Eu estou falando aqui de pessoas que distorcem, deturpam o texto bíblico descaradamente com fins escusos. Mas observe que a Bíblia também fala daqueles que não só acrescentam coisas à Bíblia, mas também omitem coisas da Bíblia, escondem. Uma das coisas que mais me impedia de pregar sequencialmente, de fazer como eu estou fazendo aqui no livro do Apocalipse, expor o livro inteiro, semana após semana, um dos motivos era o quê? Mas e aquelas passagens difíceis? Como é que eu vou fazer? Quando eu pregava aleatoriamente, então eu chegava naquelas passagens, como ninguém vinha seguindo uma sequência comigo, então ninguém me cobrava daquelas passagens. E eu me sentia confortável. Mas quando eu li Atos 20, Paulo ali se despedindo dos presbíteros na praia de Éfeso, ele diz assim: o tempo que eu estive convosco, eu vos preguei todo o desígnio, toda a vontade de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho pregado toda a vontade de Deus para a igreja? Foi onde então eu aceitei o desafio de pregar livros inteiros. E eu não escolho o texto. A única vez que eu escolho é qual livro que nós vamos estudar. Nós estávamos falando disso aqui no começo do estudo. Qual livro nós vamos estudar? Então, a partir de semana que vem, ainda estamos fechando Atos dos Apóstolos ou Romanos. Qualquer um dos dois eu já tenho pronto para estudar aqui com os irmãos. Possivelmente será Atos dos Apóstolos. Eu vou estudar com os irmãos, Atos dos Apóstolos. Terminando Apocalipse, começaremos Atos. E vamos pregar o livro todo, expor o livro todo para os irmãos. E aquelas passagens difíceis? Vamos estudá-las, como fizemos com Apocalipse. Hoje à noite você vai receber lá no grupo de WhatsApp, você vai receber a apostila inteirinha de Apocalipse. Vou mandar para você o arquivo, para você ter guardado com você e consultar quantas vezes quiser. Mas entendamos, irmãos, que não temos autoridade de acrescentar e muito menos tirar, omitir qualquer verdade que esteja neste livro. Porque as consequências serão severas. Se eu acrescentar ou tirar, eu estou revelando o caráter de um ímpio, de um não convertido, de um não crente. Se eu retirar e acrescentar, propositalmente. Tá? Não estou falando aqui de cometer erros de interpretação. Estou falando aqui de descaradamente eu remover textos e dizer, não, esse texto aqui não, esse aqui não.
William Hendricks, ele faz o seguinte comentário: devido ao fato deste livro do Apocalipse ser tão transcendente, glorioso, tão divino, porquanto Deus é o seu autor, que ninguém dos que ouvirem e lerem este livro lhe acrescente ou subtraia qualquer palavra, que ninguém o chame de espúrio, que ninguém diga que suas passagens são tão que suas passagens tão significativas são interpelações, que ninguém negue seu caráter divinamente inspirado, que ninguém diga que não vale a pena estudá-lo, que ninguém ridicularize este livro tão cheio de convites e promessas. Se alguém recusa prestar atenção a esta advertência, as pragas escritas neste livro ser-lhe-ão acrescentadas. Deus tirará sua parte na árvore da vida e na cidade santa. E, encerrando o estudo e encerrando o livro, versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O versículo 20 é a resposta do versículo 17. Lá no versículo 17, nós vemos: ao Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E aqui nós temos a resposta. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. O verbo vir aí está em que tempo, professora? Certamente venho. Está em que tempo? Presente, né? Se eu perguntar para a senhora virá domingo ao culto? A senhora vai responder: certamente virei. Está falando do futuro. Observe que Jesus não falou no futuro, ele falou no presente. Certamente venho, sem demora. Temos a garantia da profecia pelos lábios do próprio Senhor Jesus. Note novamente o verbo vir. Cristo não disse certamente irei ou virei, mas certamente venho. O verbo julgado no presente enfatiza a certeza de que Cristo cumprirá a sua promessa, tal como se ele já tivesse cumprido. Oi? Modo indicativo. Aí, ó, é por isso que é bom ter professor de português no estudo, né? Aqui está no modo indicativo, que indica a certeza da ação. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Cristo prometeu e vai cumprir. Mas como pode ser sem demora o regresso de Jesus, sendo que já se passaram cerca de 2000 anos desde que ele fez essa promessa? Quando ele disse sem demora, não estava marcando a data dentro de um período curto de tempo, como geralmente se pensa, né? Mas sim dizendo que virei repentinamente, em pouco tempo, num abrir e fechar de olhos. Ele não estava falando do espaço de tempo, mas da forma como ele voltará. E diante dessa certeza, João, a igreja e as hostes celestiais exclamam e clamam: amém! Vem, Senhor Jesus! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! No versículo 21, a bênção apostólica, a qual nos lembra a forma com que Paulo encerra suas cartas, né? Podemos ainda dizer que todos, aí entre aspas, né? Todos se refere não somente às 7 igrejas da Ásia, mas todos quantos amam a sua vinda, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:8. Amamos a vinda do Senhor Jesus, uma vez que as 7 igrejas da Ásia representam a totalidade da igreja de Cristo, aquelas 7 igrejas lá dos primeiros capítulos, né? Representa a igreja de Cristo na face da terra. Então, essas palavras se dirigem a nós também. Aplicações, irmão, ou uma aplicação do que nós ouvimos aqui hoje.
A afirmação da divindade de Cristo encerra esse livro. Novamente, fala-se da divindade de Cristo. Cristo é o Deus que se revela aos seus servos, e a sua revelação é verdadeira e fiel, e comunicam verdadeira felicidade. Observe novamente o verso 7 e o verso 14. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, bem-aventurado significa feliz eternamente. A felicidade que Cristo tem para nós é uma felicidade eterna. E a verdadeira felicidade está na palavra de Deus ser guardada em nosso coração e o nosso coração ser lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Não existe felicidade fora disso. E enquanto o homem, enquanto a mulher não tem essa experiência maravilhosa de ser transformado em seu coração pelo poder da graça de Deus, pelo sangue de Jesus, e de guardar em seu coração a palavra de Deus, enquanto ele não tem essa experiência, ele não tem a verdadeira felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus no coração, a palavra de Deus no coração. No domingo passado nós encerramos o Salmo 119, que fala justamente sobre a importância da lei de Deus, da palavra de Deus, no coração do servo dele. Feliz aquele que guarda as palavras dessa profecia em seu coração. Feliz aquele que tem o seu coração lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Aqueles que alcançaram essas bem-aventuranças, felicidade, que continuem na prática da justiça e numa vida de santidade. Pois a estes que foram justificados por Jesus Cristo e continuam praticando a justiça, isto é, vivendo em santidade, é que ele levará consigo para a eternidade. São esses que ele vai levar consigo. E, concluindo agora o livro, eu concluí o capítulo. Concluindo o livro, chegamos ao fim deste livro. Um livro desafiador, como todas as partes das Escrituras são para nós. Que possamos, tomados pelo amor de Deus, fazer como o apóstolo João fez, receber estas verdades, guardá-las em nosso coração e transmiti-las com toda a fidelidade que temos para com o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração esteja cada vez mais cheio da bendita esperança, que é capaz de suplantar os desgostos e sofrimentos nesta vida, sabendo que o céu de glória está preparado para nós, de onde Cristo nos espera de braços abertos para nos dar a coroa da vida. A Ele toda a honra, glória, louvor, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Sim. Com todos. Sim. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Né? Agora, o todos aí, quem é o todos? Voltando lá para o versículo... Versículo 18, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Né? Observe que o todo aí, ou todas as vezes que aparece a palavra todos nesse trecho, se refere àqueles que receberam a Cristo como Salvador. Não existe a graça de Deus, é ela que nos traz a salvação. Nós somos salvos pela graça. Enquanto a graça de Deus não alcança um coração, esse coração não tem a salvação, não tem felicidade.
Então aqui, quando diz a graça do Senhor seja com todos, sempre que nós vemos na Bíblia a bênção, né, os apóstolos terminando uma carta, terminando um livro e impetrando a bênção, é sobre o povo de Deus, é sobre a igreja, né? A graça de Deus seja com vocês, ou seja, sejam sustentados pela graça de Deus, é essa a ideia. Né? Sejam guardados, protegidos e amparados pela graça de Deus. Obviamente, a graça de Deus ela é dinâmica, sempre está alcançando outros que estão fora. Né? O evangelho sendo anunciado, outras pessoas são trazidas e alcançadas pela graça de Deus, mas é a graça de Deus. Por quê? João poderia ter terminado, os apóstolos poderiam ter terminado assim, que a fé seja com vocês, né, que o amor seja com vocês. A graça de Deus, ela traz tudo isso para nós. É a graça de Deus que traz o amor de Deus, a graça de Deus que gera a fé em nosso coração. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, né, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então a graça, ela traz todas as outras bênçãos. A graça de Deus traz todas as bênçãos de Deus para nós. Né? Então aqui João está dizendo isso, né? Que tudo isso seja com vocês, esteja com vocês e seja presente na vida de vocês. Né? Ok? Algum comentário? Não? Então, encerrando o nosso estudo hoje. Diácono Rogério, por favor, nos dirija na palavra de oração, irmão. E para sair a sua voz, vem aqui à frente, fala aqui no microfone. Para sair aqui no microfone, para que as pessoas em casa possam acompanhar. Senhor Deus, amado Pai, gratos somos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, ó Deus. Tem nos trago, ó Pai, palavras que têm edificado nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Pai, estar sempre procurando gravá-las em nossos corações, ó Pai. E principalmente, ó Pai, colocarmos em prática, pois não adianta guardarmos só para nós, temos que proclamar para que alcance aqueles a quem o Senhor tem escolhido, ó Deus. Que possamos, ó Pai, cada dia mais estarmos convictos, ó Pai, do que o Senhor tem sido para com nossas vidas, ó Pai. Sim. Temos passado por dificuldades, sim, é fato, mas não tem dificuldade nenhuma que seja maior do que o nosso Deus, o Deus vivo a quem nós temos servido, temos procurado estar sempre sendo grato a que temos recebido, ó Deus. Fique conosco, ó Pai, nos ajude assim prosseguirmos com nossas vidas, ó Pai, que não venhamos a esfriar a nossa fé nesses momentos, ó Pai, de dificuldade. Gratos a Ti nós somos, ó Deus, em nome do nosso Senhor, consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém. A todos que nos acompanharam em casa, que Deus esteja abençoando sua vida, esteja fortalecendo seu coração, e aos nossos irmãos aqui presentes, Deus abençoe a todos vocês também, e obrigado pela presença de todos. E domingo de manhã, não se esqueça, neste domingo nós teremos culto de manhã e à noite. De manhã, às 10 horas, culto e Santa Ceia, e à noite também, às 18 horas, culto e Santa Ceia. Deus assim esteja abençoando todos e tenham um restante de semana guardados na graça do Senhor Jesus.